si, eles não são o santuário, mas o santuário se encontra nos céus. Nós vimos isso em vários textos ontem, como Apocalipse, é apresentada a arca ali no céu, abre-se ali, né, e se vê a arca no seu santuário. Hebreus 4:14 fala que temos um grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, e ele adentrou os céus, logo no início do livro de Hebreus. E nós vemos que isto aqui está relacionado ao exercício da função sacerdotal. Hebreus capítulo 8, verso 2, fala que ele entra como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Altíssimo erigiu e não o homem. Ou seja, existe um santuário erigido pelo Altíssimo e que Cristo ele ministra nesse santuário. Então as coisas ficaram, acredito, claras ontem. Moisés faz referência a esse santuário. Êxodo 25:40, Êxodo 26:30, nós vimos ontem, Êxodo 27:8 faz referência a esse modelo que foi apresentado a Moisés. Então, o santuário aqui da terra, o santuário terreno, o santuário terrestre, ele era apenas um pequeno modelo, uma maquete de um original. Por isso que é dito para Moisés, cuidado, você deve fazer tudo exatamente igual como te foi mostrado no monte. Havia uma preocupação para que tudo correspondesse à realidade eterna com a realidade temporal. O sistema de sacrifícios que havia naquele momento ali, que foi inaugurado no sacerdote, pelo sacerdote terreno, eles deveriam implicar, apontar para o grande sacrifício, para o Cordeiro de Deus. Não é à toa que nós vamos ver o Cordeiro lá sendo apresentado para substituir Isaac. Não é à toa que nós vamos ver que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas coisas não são à toa. Então, se você vê que Deus tem um Cordeiro e esse cordeiro tira o pecado do mundo, é preciso que esse cordeiro seja oferecido em sacrifício. E então, para que nós possamos entender, possamos realmente compreender como essas coisas acontecem, esse processo, nós temos então o santuário terrestre. O santuário terrestre, ele é uma cópia, ele tem fundamentos que nos levam para a ministração superior. O livro de Hebreus, ele é totalmente voltado para isso, para que nós possamos ter o entendimento de como que essas coisas, essas realidades eternas estão relacionadas ao ministério do sumo sacerdote, do Messias nos céus. Nós não podemos ignorar isso. Todo o livro do Apocalipse, ele é desenrolado, ele é desvendado para nós de uma perspectiva celestial, lá do santuário. Por isso que Apocalipse 14:17 fala que é do santuário que sai. Nós vemos ali as mensagens, veja, sai do santuário. Quando nós vamos ver ali a questão das pragas, Apocalipse 15:5, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Nós vimos ontem, qual o interesse de se mostrar antes das pragas serem permitidas, antes das taças da ira serem derramadas sobre a terra, qual é a importância de se apresentar o santuário do tabernáculo do testemunho. Nós também vimos que lá logo no início do livro do Apocalipse, nós temos a figura de Cristo, ali o Messias, no meio dos 7 candelabros, dos 7 castiçais. E nós vamos ver que no santuário terreno, santuário terrestre, já que ele é um modelo do santuário celestial, aqueles candelabros, eles simbolizam a parte lá, o compartimento santo do santuário celestial. Então, todo o Apocalipse está voltado para essa ministração, a ministração do Messias de Cristo no santuário celestial. É algo que não pode ser ignorado. Também Apocalipse 11:19, no contexto das duas testemunhas, diz que abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. Ou seja, o santuário não é o céu. O céu não é o santuário, mas o santuário se encontra no céu. E é apresentada a Arca da Aliança. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança? Nós temos lá as tábuas dos 10 mandamentos, as 10 palavras estão ali. Qual o sentido de apresentar-se aqui, justamente aqui no capítulo das duas testemunhas, o santuário aberto, a Arca da Aliança ali? Nós falamos sobre isso ontem, a importância disso. Os salmos também, nós vimos ontem. Os salmos falam, é todo um fio de ouro que vão passando pela escritura inteira, o tema do santuário, Salmo 11:4, por exemplo. Então, toda a escritura vai falar sobre isso. Hebreus 9:24 diz
Cristo não entrou num santuário feito por mãos, que é apenas uma figura do verdadeiro, mas lá no céu ele entrou, onde está o verdadeiro santuário, é isso que quer dizer, e que quem erigiu esse santuário não é o homem, e ele está ali para comparecer por nós perante Deus. E o próprio livro diz que ele vive sempre para interceder. Então nós temos aqui um ministério de intercessão. Não somente o ministério de intercessão, mas o ministério de ministração de dons. Ministério de ministração de dons que tem muito a ver com aqueles símbolos todos que havia no santuário terreno. Nós vimos isso ontem. Então nós vimos o texto de Êxodo 25:8 também, que fala que o santuário deveria ser construído para que o Altíssimo pudesse habitar no meio do seu povo. Nós vimos o sentido disso também ontem. Como é que o Altíssimo habita? Ele habita no santuário, ele habita em 4 paredes, ou ele se revela através dos símbolos que são desenvolvidos. Nós vimos também ontem nesse primeiro momento. Nós vimos a função, a finalidade, essa antecipação do relacionamento entre o Altíssimo com os seres humanos e também o sentido dos ritos de mediação sacerdotal. Então, tudo isso nos traz essa relevância, esses pontos, esses princípios importantes. A sua presença, como está em Êxodo 25, verso 8. Nós vimos também, né, lá aqueles textos de 1 Coríntios, onde lá no Paulo, o mesmo Paulo que escreve Hebreus, ele também fala lá para os crentes de Coríntios, desse relacionamento, essa linguagem do santuário, para descrever o corpo de crentes lá em 1 Coríntios 3, e também o corpo individual, o relacionamento individual de cada um, 1 Coríntios 6, implicando aqui a permanência do eterno na vida e no meio do seu povo. Também o santuário nos ensina a salvação, todos os ritos, os sacrifícios, a mediação sacerdotal, a importância disso nós vemos também lá em Hebreus 7, 27, Hebreus 10, 10, a mediação contínua, não é isso? Hebreus 9, 24. E também o sentido profético disso. Todo o livro de Daniel, você vê lá que em Daniel diz que assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Então, Daniel e Apocalipse nos falam dessa realidade, que nós já vimos alguns versos aqui. Todo o livro de Apocalipse, ele é desenvolvido, todas as decisões, as pragas, tudo. A mensagem das 2 testemunhas está relacionada ao santuário. As mensagens do capítulo 14 estão relacionadas ao santuário. Então, o santuário tem proeminência agora nos eventos dos últimos dias. Nós não podemos negar essa evidência, a existência do santuário e o que acontece no santuário. Não é isso? Então, tudo bem. Hoje nós continuamos com esse tema. Ontem nós paramos no momento em que nós falamos sobre a salvação, a concretização da salvação. Como é que a salvação se concretiza? Como é que a salvação se concretiza? Veja, a salvação ela é oferecida, ela é ofertada, ela não é imposta. A salvação ela é oferecida, ela não é imposta unilateralmente, apenas de um lado. Como muitas pessoas hoje falam sobre essa questão dessa graça, né? É tipo uma graça, né, que se torna uma graça que não é a mesma graça apresentada nas Escrituras. Mas é uma graça que, independente da aceitação ou não, independente de obediência ou não, de um viver linear com a palavra, a pessoa, mesmo que não queira a graça, não tem como ele fugir da graça. Para isso também criar outra coisa mais específica, chamada predestinação também, né? Na sua forma desvirtuada, vamos dizer assim. Mas o que é que nós vemos aqui? O que é que nós vemos na palavra? A palavra nos apresenta claramente isso, a questão do sacrifício e a referência do sacrifício com o santuário. Ou seja, quando nós vamos aqui analisar o sacrifício, o que é que acontece lá na cruz? O que é que aconteceu lá na cruz? Jesus morreu na cruz? A pergunta é, isso é suficiente para a nossa salvação? Sim, é suficiente sim. Mas o que é que aconteceu ali na cruz? Foi um sacrifício. É um sacrifício. Vejam só, se isso fosse apenas no sentido completo do plano da salvação, eu não precisaria ter textos bíblicos onde Paulo fala que ele é mediador também. E isso vai nos levar, mais uma vez, para todo o sistema, o rito do santuário. Ele também é mediador. Então, por que ele precisa ser mediador se o seu sacrifício já foi feito? Porque o sacrifício ele precisa ser implementado
precisa ser aceito na vida de alguém que crê. Então ele faz essa mediação. E é isso que a palavra diz, ele é o único mediador. Então veja só, pensa só. Você vê que a morte lá de Cristo nas Escrituras é interpretada como sendo um sacrifício. No mundo romano, nós sabemos, a cruz era um instrumento de punição de criminosos e não um sacrifício. Não é verdade? A palavra sacrifício é uma linguagem que evoca todos os conceitos que estão relacionados à doutrina do próprio santuário de sacrifício, porque no santuário se praticavam, se ofereciam dons e sacrifícios. Nós vimos ontem um pouco sobre dons. Quais são os dons? Paulo fala, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mas mesmo assim, ele diz que isso é um sacrifício. Paulo também falou que a sua maneira de falar, o seu linguajar, deve ser utilizado como um sacrifício. Não é verdade? E ele diz também que isso deve ser um aroma suave. Como um aroma suave. E aroma suave, mais uma vez, invoca a nossa mente ao santuário também. Porque havia as substâncias aromáticas no santuário. Então, quando nós começamos a analisar essa ótica, que é a ótica bíblica que é apresentada para nós com relação ao santuário, nós percebemos o seguinte. Primeiro ponto. Nos rituais do santuário, não bastava, não era suficiente apenas que o adorador sacrificasse um animal. Você vai ver no livro de Hebreus toda uma correlação que Paulo fala sobre o sangue de Cristo e o sangue de animais. Ele diz: o sangue de Cristo não pode, o sangue de animais, aliás, não pode purificar pecados. Mas o sangue de Cristo, Pedro diz, é conhecido antes da fundação do mundo, acima de qualquer outra coisa. Se o sangue de bodes, Paulo diz, de grinaldas era oferecido, imagina como é que é esse sangue. Ele fala da aspersão. Por que aspersão? Porque o sangue do animal sacrificado, e esse é um ponto importantíssimo, ele era colocado numa bacia, ele era levado para dentro lá do santuário, e uma vez ao ano, no dia da expiação, ele era aspergido sobre lá as pontas do altar. Então, quando Paulo fala sobre a questão da aspersão do sangue de Cristo, ele está fazendo uma referência, ele está usando uma linguagem basicamente, nitidamente, do santuário, de uma cerimônia que era realizada no santuário. Só que, no antigo santuário terrestre, essa cerimônia era realizada com sangue de animais, o sangue da oferta, o sangue do sacrifício que havia sido feito. Então, o sacrifício em si, ele não era suficiente para que houvesse o perdão dos pecados. O sacrifício, ele era o primeiro momento. Ele era a atitude do adorador que ia ao santuário e lá no pátio ele sacrificava o animal. Nós vemos que também um sumo sacerdote, né, fazia isso, colocava a mão sobre o animal, o adorador colocava também. Simbolicamente, havia um processo de transferência dos pecados para aquele animal que era imolado. Nós percebemos o seguinte: o sumo sacerdote tinha o seu papel. O papel do sumo sacerdote era de ministrar o sacrifício. Como é que ele ministrava o sacrifício? Ele tinha de aspergir o sangue do sacrifício lá no altar. Ou seja, não era necessário tão somente que o sacrifício fosse realizado, o sacrifício do cordeiro. A fé da pessoa, ela precisava passar por dois pontos. Ela precisava ter, primeiro, a fé de que o sacrifício era aquilo que havia sido designado como um meio de perdão. Segundo, ela devia efetuar o sacrifício. E terceiro, ela devia crer que os méritos do sacrifício seriam aplicados. Quem que aplicaria esses méritos? O sacerdote, ou o sumo sacerdote no dia da expiação. Então, quando aquele sacrifício era feito, ele pegava uma bacia ali do sangue, enchia com aquele sangue, pegava aquele sangue do animal, entrava lá e aspergia. Ele aspergia. Quando ele aspergia esse sangue, ele aspergia o sangue lá dentro, lá nas pontas do altar. Ou seja, chegava simbolicamente até a presença de Deus a comprovação de que tinha havido um sacrifício, de que o preço havia sido pago. Agora, tudo isso aqui simbolicamente. Não era o sangue do animal. Não era o sangue do animal que estava pagando pelos pecados da pessoa. Porque este animal, essa morte, essa vítima,
simbolizando Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, tudo isso era simbólico, mas a fé da pessoa não estava, vamos dizer assim, vinculada ao animal, estava vinculada à representação do animal. A quem que aquela vítima representava, que viria o Cordeiro de Deus. Então, essas eram as fases do sacrifício. Da mesma forma, hoje, no ministério do sacerdócio celestial, não é possível que esta fase, a fase da aplicação, da aspersão do sangue da aliança, seja ignorada também. Ou seja, hoje o nosso sumo sacerdote nos céus, ele tanto foi a vítima, tanto ele paga o preço, como ele também ministra os méritos do seu próprio sangue. E isso em nome de todos aqueles que creem. E é isso que Paulo desenvolve na epístola inteira dos Romanos. Ele vai fazer, Romanos não, dos Hebreus. Ele vai fazer uma correlação entre essas duas coisas, mostrando a superioridade do sangue de Cristo. E o próprio Cristo é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Porque ao mesmo tempo que o cordeiro, que a oferta já foi oferecida, que o preço já foi pago, e esse preço foi pago por Cristo, pelo Cordeiro de Deus, Deus é quem oferece o cordeiro morre, paga o preço. Agora nós precisamos, como somos sacerdotes, oferecer o nosso corpo, oferecer a nossa vida, oferecer a nossa alma como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? O culto racional. O que é o culto racional? O culto racional é a compreensão, o entendimento de que nós temos um sumo sacerdote, de que o Cordeiro já pagou o preço do pecado, que hoje nós podemos oferecer dons e oferecer a nossa própria vida como altar, onde essa ministração do sumo sacerdote possa ser aplicada. Então, Cristo, simbolicamente, ele asperge o seu sangue. Não que vai fazer isso literalmente no santuário, aspergir seu sangue lá, mas a memória do seu sacrifício é apresentada lá no santuário, para que haja perdão pelos nossos pecados. Então, às vezes a gente imagina, mas quando a gente não compreende, né, às vezes não tem um entendimento ainda sobre esse ponto, que simplesmente Cristo morreu na cruz, você pede perdão, ele lá de cima olhou e não, perdoa. Veja, existe todo um processo com relação a isso. Existe todo um processo. E Deus, ele deixa essas coisas bem claras através desse passo a passo que é realizado. Por isso que existe um santuário celestial. Então, se existe um santuário celestial, no santuário terreno se fazia isso, no santuário celeste também se faz. Só que da perspectiva correta, da perspectiva original, da perspectiva que engloba todo o plano de salvação. Quer dizer, eu não preciso hoje matar o cordeiro. O cordeiro já foi sacrificado. Eu não preciso. Eu preciso crer nos méritos do sangue. Eu sou um sumo sacerdote para ministrar, como diz a palavra. Ministrar a outros, ministra também para a sua própria vida, pela sua fé. Mas quem faz a aplicação dos méritos desse sangue do cordeiro que foi morto é o próprio Cristo, como sumo sacerdote. Então, esse é o ponto aqui. Sacrifício é uma linguagem. Não é? E essa linguagem, a palavra sacrifício, vai levar para todo o sistema do santuário. Nos rituais do santuário não basta apenas o animal, tem de ter a relação, o sacrifício tem de ter relação com o santuário, com a mediação sacerdotal. Por quê? Sem o santuário e sem a mediação sacerdotal, o sacrifício é insuficiente. Então, por isso que muitas pessoas não serão salvas. As pessoas têm o santuário? Tem. Existe o sacrifício? Existe. O pagamento do pecado já foi feito? Já. Agora, a aplicação dos méritos na vida daquela pessoa não aconteceu. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a pessoa não aceitou. Ela não ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então é por isso que Cristo diz que ele veio dar a sua vida em favor de muitos. Já parou para pensar nisso? Em favor de muitos. E que são poucos os que são salvos. Porque nem todos estão dispostos a aceitar essa provisão que já foi feita. Agora, a morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação.
na esfera do sacrifício em si, para salvar toda a humanidade, todos quantos quiserem, para salvar o universo também de ter caído, de se desintegrar. É isso que a palavra nos apresenta. Então, quando você observa o ritual, você vai ver isso. O sacrifício, ele é parte do complexo que envolve toda a ministração do perdão. Porque, vejam só, se a pessoa não tem perdão, não recebe o perdão, não aceita o perdão, o sacrifício, vamos dizer assim, para essa pessoa, não tem valor. Porque a pessoa não aceitou o sacrifício. Então, o sumo sacerdote nos céus, ele não tem como ministrar. Não é verdade? Outro ponto aqui se encontra lá em Romanos, Romanos não, Romanos na mente, Hebreus capítulo 9. Tem uma palavrinha que está aqui em Hebreus. Hebreus 9, capítulo 8, 9, verso 8, 12 e 25. E aqui é um aprofundamento com relação a isso. Hebreus capítulo 9, 8. Capítulo 9, verso 8, verso 12 e 25. Hebreus capítulo 9, verso 8. Vamos achar isso aqui. Hebreus capítulo 9. Diz assim, versículo 8. Querendo com isto, olha só, vamos ler aqui o versículo 6. Olha, depois de tudo isso, ele está descrevendo aqui a rotina do santuário, da ministração. Veja, por que está sendo descrita essa ministração aqui? Nós vamos entender. Depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Se nós temos o primeiro tabernáculo, nós temos o segundo também. Porque o santuário, ele é dividido em pátio, lugar santo e santíssimo. Na verdade, o pátio, ele não faz parte em si do sistema. Ele tem uma importância sim, mas para sacrifício. O funcionamento do santuário em si, ele está no primeiro e no segundo compartimento, lugar santo e lugar santíssimo. E aqui o autor de Hebreus está falando, quando estes eventos aqui antecessores acontecem, então os sacerdotes entram no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, somente ele entra. Ele vai entrar sozinho uma vez por ano. Então você tem um lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue. Não sem sangue. Ele não entrava sem sangue. Ele precisava ministrar o sangue do sacrifício lá no lugar santíssimo. Então ele não pode entrar sem sangue. Diz aqui o texto. Que ele oferece por si, mesmo como sacerdote, ele é um pecador, e pelos pecados de ignorância do povo. Agora, verso 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda é o caminho do santo lugar. E aqui é onde está o ponto. Santo lugar. Essa palavra aqui, santo lugar, quer dizer agion. É o hagion. Essa palavra aqui quer dizer o santo lugar, lugar digno. Você vai encontrar essa palavra também, como nós já vimos, em outros textos aqui à frente. Você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, você vai encontrar em Hebreus verso 12 também, verso 25 também, capítulo 10, verso 19 também. Então, algumas versões você vai ter esse Ragion, Ragia, como Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o segundo compartimento. Esse segundo compartimento só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano, que é o chamado dia da expiação. Então isso tem que ficar bem claro, a gente não pode esquecer isso. Só entra no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, Santo dos Santos ou lugar santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. Só ele entra ali, uma vez por ano no dia da expiação. Por quê? Porque os pecados tinham de ser apagados nesse dia. Era o dia mais tremendo que havia em Israel. Nós podemos ler depois o texto que fala disso. As pessoas tinham de estar em oração. As pessoas tinham de estar em contrição, tinham de estar ali pedindo perdão, purificando-se, purificadas, senão seriam eliminadas. Então, você tem aqui esse termo, santo lugar, ou lugar santo, e santo dos santos, ou lugar santíssimo. Então, você vai ver esses textos aqui, falando sobre isso. E tem algumas versões que vão colocar lá nesses textos que a gente viu aqui, Hebreus 9, 8, 12, 25 e capítulo 10, 19, vão colocar santo dos santos. Ora, se eu tenho um texto desse, veja a diferença. Se eu tenho um texto desse, e lá está falando de lugar santo,
e eu coloco Santo dos Santos, eu estou falando que Cristo entrou ali no lugar santíssimo. Mas será que Jesus entrou no lugar santíssimo? Será que é lugar santo, é lugar santíssimo? Então, existe uma certa celeuma com relação a isso. É um assuntozinho assim para a gente, né, de cara, veja, tem a ver com tradução, né, com palavra. É palavra agion, é outra palavra para dizer santo dos santos, ou é só santo lugar? Então tem diferença aqui. Então, se o sentido aqui em Hebreus 9, que nós estamos vendo, ó, Hebreus 9, 8, 12, 25, Hebreus 10, 19, se o sentido aqui é santo dos santos, você está aí na sua Bíblia, né? Está na sua Bíblia, no seu aplicativo, você vai ver. Se o sentido aí é santo dos santos ou lugar santíssimo, então Cristo, quando subiu ao céu, ele não entrou no lugar santo do santuário. Ele foi logo para o lugar santíssimo. E aí não tem sentido ele ter ministério intercessor. Não é verdade? Agora, para responder isso aqui, a pergunta é, ele entrou aonde? No lugar santo ou no lugar santíssimo, quando ele sobe aos céus? Veja que é uma pergunta, né, tem uma certa complexidade. Ele entrou em que lugar? Lugar santo, lugar santíssimo? Já que nós temos um santuário no céu. Isso aqui já está mais do que comprovado. Para responder isso aqui, nós temos de levar em conta dois aspectos, para que a gente não contrarie. Primeiro ponto. Qual é o contexto que eu encontro aqui no capítulo 9 de Hebreus? Tem comentaristas e tradutores que dizem o seguinte, não, a palavra correta é santo dos santos. É santo dos santos é a palavra correta. Para essa palavra grega lá, o hagion. Então é santo dos santos. Se é santo dos santos, é lugar santíssimo. Que o sumo sacerdote só entra uma vez. No dia da expiação. Ok. Agora, vejam só. Será que é isso que Hebreus fala? A ênfase do autor de Hebreus é sobre o serviço do santuário como um todo. Você lê toda a epístola, você vai ver que a ênfase está ali, no serviço do santuário. A ênfase lá na epístola não está sobre o serviço do lugar santíssimo, tá bem? Você lê aí toda a epístola, você vai ver que é o serviço inteiro que está sendo descrito. Tanto que ele vai falar, aí como nós já vimos, né, antes até desses versos, o que acontecia. Alguns cristãos estavam sendo seduzidos a voltarem, como hoje, né? Tem muita gente sendo seduzido para isso. Seduzidos, para voltar para o judaísmo puro, ultra-ortodoxo. E foi para mostrar a superioridade da nova aliança que Paulo, acredito que sim, escreveu a Epístola aos Hebreus. Porque Paulo vai fazer ali uma correlação entre a antiga aliança e a nova aliança. Então você tem ali o capítulo 8 a 10. O que é que acontece ali no capítulo 8 a 10? O autor de Hebreus ele vai demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, que era o sacerdócio lá do templo terrestre. Então, o mais importante aqui, ele vai dizer, Hebreus 8, 1 e 2. O que é o mais importante? Ele diz, o mais importante, ele vai falar, o mais importante é que temos um sumo sacerdote. Não é isso que ele diz? O mais importante é que temos um sumo sacerdote. É o que ele está falando aqui. E esse sumo sacerdote, ele diz aqui em Hebreus, este sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Isso é o mais importante. Temos um sumo sacerdote como esse. Como quem? Como Cristo, como Messias, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele vai falar algumas vezes sobre isso. Então, no entendimento dele, ele fala que ao subir aos céus, o Messias ele se assenta à direita do trono da majestade. E ele diz, ele serve no santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Tudo bem. A segunda questão é que o autor de Hebreus está se referindo ao lugar santíssimo. Quando ele usa a expressão Hagion, que é o santo dos santos, está onde? Isso, Hebreus 9:3. Hagion, ele se refere ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. E quando ele fala lá o Hagion apenas, ele se refere ao santuário em geral. Ao santuário em geral. Pergunta. Qual a importância disso aqui? Que coisa, né? Qual a importância para nós entender estas coisas aqui? Por que isso é tão importante hoje, que nós devemos compreender estas coisas? Por que será que nós devemos entender isso? Uma coisa interessante, né? Nós compreendermos essas coisas.
Vamos aqui mais à frente. A gente vai finalizar daqui a pouquinho só. Vamos pegar muita coisa. Então, a gente falou sobre essa questão do Ragia e do Agion. Olha só. Quando o texto se refere ao lugar santo, é usada a expressão Agion, só lugar santo. O que é o lugar santo? O primeiro compartimento. A gente vai ver a diferença. O que é que acontece no primeiro compartimento e no segundo? Né? A gente vai ver isso amanhã. Então, quando ele se refere ao lugar santíssimo, ele usa a expressão Ragion, tom, Ragion, que é lugar santíssimo. Êxodo 26, 33 fala disso. Então, o escritor de Hebreus, ele usou mais o texto, vamos dizer assim, baseado naquela versão lá da Septuaginta, do que o original hebraico. Então, ele está usando, isso aqui nos mostra o sentido que ele está querendo usar quando ele usa esses termos lá na Epístola aos Hebreus. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santuário como um todo. Ou seja, ele ministrava nos dois compartimentos, mas ele só entrava uma vez no Santíssimo. Então, se eu comparar Hebreus 9, 25 com Levítico 16, 3, eu vou perceber que o santuário inteiro estava envolvido neste serviço. E a melhor tradução para o Rágia é santuário. Olha só. Eu sei que agora, nesse finalzinho, deu um pouco aqui de um nó, eu acredito, na cabeça da gente. Principalmente, né, com essas quebras aqui de conexão, mas o que é importante? A gente percebeu o seguinte, o resumo de tudo de hoje, que deve ficar na nossa mente, é o seguinte, o santuário tem dois compartimentos, tem um lugar santo e um lugar santíssimo. O lugar santo, a expressão para ele é o Agion, o lugar santíssimo é o Ragion, ou Ragion. O que quer dizer isso? Lugar santo era realizado alguma coisa ali, lugar santíssimo era realizado outra coisa ali, isso nós vamos ver amanhã. No lugar santo, o sumo sacerdote podia ministrar, os outros sacerdotes ministravam. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote ministrava uma vez ao ano. E era exatamente no dia da expiação. O que é que acontecia no dia da expiação? As pessoas precisavam estar preparadas, porque ali era um dia primordial. Se a pessoa tivesse algum pecado, não tivesse sido confessado, quando chegasse naquele dia, a pessoa não teria o pecado perdoado e seria eliminado do meio do seu povo. Então, esse ponto aqui é importantíssimo para que nós possamos compreender agora o que Cristo está fazendo nos céus. Mas antes de entender o que Cristo está fazendo nos céus, nós vamos voltar amanhã para entender o que é que se fazia no lugar santo e o que é que se fazia no lugar santíssimo. Porque se a gente não entender o que se fazia no lugar santo e o que se fazia no lugar santíssimo uma vez ao ano, aí não vai adiantar nada essa questão toda. Onde Cristo entrou? Acho que eu até adiantei isso aqui, essa discussão. Onde é que Cristo entrou? Foi no lugar santo, foi no lugar santíssimo? Ele está sentado à direita de Deus, como nós vimos em Hebreus. O que é que ele fez? O que é que ele está fazendo agora? Qual é a ligação disso com os eventos lá das duas testemunhas do Apocalipse? A gente precisa ver isso com mais calma. Amanhã a gente pode ver isso. O que é que acontece no lugar santo? O que é que acontece no lugar santíssimo? Quais são os serviços que são desenvolvidos ali? O sacrifício? Como é que as coisas são feitas? Então a gente vai partir para isso amanhã, tá bem? Amanhã nós vamos ver quais eram os serviços que eram realizados ali no lugar santo e o serviço que era realizado no lugar santíssimo, para que então nós possamos chegar nesse ponto de dizer, Jesus foi para onde quando subiu aos céus? Ele entrou no lugar santo, no lugar santíssimo, foi fazer alguma coisa, ficou sentado à direita de Deus. Se lá ele está ministrando, se ali é uma cópia do que tem na terra. Isso aconteceu, isso acontece. Então, a importância de entender sobre o santuário, e eu acho que eu me antecipei realmente, né, falar sobre essa questão. Para Deus nos abençoe a todos.